A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje, sexta-feira abençoada, dia 2 de julho de 2021. Agora são 10 horas e alguns minutinhos. Estou aqui no alto do monte e quero dividir com os irmãos um pouquinho mais sobre o mundo espiritual. E hoje eu quero falar sobre, ali no livro de Marcos, capítulo 16, e o versículo é o 5. E diz assim: e viram, olha aqui, maravilha. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Meu irmão, essa passagem está falando ali, quando Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungir o corpo do Senhor Jesus Cristo. E quando chegaram lá no sepulcro onde deveria estar o corpo, encontraram ele aberto, e ali estava um jovem de branco, que deu instruções a ela, falando de Jesus, que ele estaria à frente dos discípulos, e elas saíram desesperadas. Quem era este jovem? Era um anjo? A Bíblia ela nos relata muitas passagens a respeito de anjos. E muitas pessoas têm experiências com anjos e tentam dividir. Meus irmãos, eu não nasci em berço evangélico, e quando essas pessoas vinham falar de anjos para mim, principalmente os cristãos, eu zombava muito, eu brincava, eu nunca acreditei no mundo espiritual. A gente não acredita até que a gente tenha a nossa experiência. Ao longo aí dos últimos anos, eu me tornei cristão. Primeiramente foi pelo mundo espiritual que eu conheci. E depois foi buscando igrejas, foi lendo a Bíblia. E eu quero compartilhar aqui, dividir com meus irmãos, como foi este primeiro encontro. Eu estava em um local também, assim como este daqui, só que era um local de trabalho. E neste local eu era da área da segurança, né? E eu ali trabalhava armado, e eu colocava muita fé na minha arma. A arma para mim era tudo. O local era como este daqui que você viu no monte. Era um local aberto assim, e na posição que eu estava, para alguém chegar perto de mim, eu viria antes, eu conseguiria identificar a pessoa antes dela se aproximar de mim. E neste dia eu estava até fazendo uma leitura, e eu abaixava a cabeça rapidinho, fazia a leitura e levantava, olhando se não tinha nada em volta. Aí eu ia novamente, fazia a leitura ali e olhava novamente. Não era a Bíblia, nesta época era um livro que eu estava lendo. E eu me lembro que eu comecei naquele dia, isso era por volta de 11 horas da manhã, um dia assim como hoje, ensolarado. E eu me lembro que naquele dia eu senti como se eu me senti como se eu estivesse sendo observado por alguém. E eu olhava à volta e eu não via. E eu sentia que era muito forte, tem alguém me olhando. E eu ainda falava, tem alguém me olhando. E mesmo sem eu acreditar em Deus, eu ainda falava o nome de Deus. Eu visitava quando criança, minha mãe me levava para a igreja, né? Era a Igreja Deus e Amor, que por volta de 1980, isso, não tinha muitas opções de igreja onde eu morava, e ali a gente ia para a Deus e Amor. E eu sempre via os crentes gritando, né? O sangue de Jesus tem poder. E enquanto criança ali, eu nos meus 8, 9, 10 anos de idade, eu então aprendi, ficou aquilo na minha cabeça. E por mais que eu zombasse dos crentes, né? Aquilo sempre ficou. E ali eu falei, meu Deus, tem alguém me olhando. E eu peguei então a minha arma e disse, Senhor, que o que seja que estiver me olhando, que apareça para que eu possa me defender. Olha só a ingenuidade. E aquela coisa me olhando. E foi então que eu abaixei a minha cabeça e comecei a ler mais um pedacinho ali do livro que eu estava lendo. E foi coisa assim de 20 segundos, quando eu levantei a cabeça, estava na minha frente um homem, aparentando isso aos 40 anos de idade,
aparentando seus 40 anos de idade, e cabelo grisalho, pele branca, e ele estava vestido de branco. E a área aonde eu trabalhava era uma área muito poeira, muito suja, e ninguém andava de branco ali. Só que eu, na minha inocência, nunca imaginei. E ali ele passou perto de mim e falou assim, tudo bem? E aí eu falei com ele assim, tudo bem. Só que ele não poderia estar ali porque era uma área restrita, meus irmãos. Era um dia de fim de semana e não podia ninguém estar ali, além de nós da segurança. E eu então peguei, eu precisava indagar aquele homem, quem era ele e o que ele estava fazendo ali. E eu então, pensando na minha cabeça, olhando para ele e pensando, eu tenho que abordar este homem, não pode estar aqui. Quem é este homem? Este homem não pode estar aqui, meu Deus, neste lugar. E eu não conseguia me mover, eu não conseguia levar a minha mão na arma. E eu então, aquele homem falou, então se está tudo bem, eu vou embora. E virou, então tá bom, vai. E virou as costas. E eu, sabendo no meu pensamento, eu preciso abordar ele, mas eu não conseguia agir. Aquele homem então foi descendo para tipo um lugar assim, né? Distante. Lá embaixo tem uma escadinha, né? Ali embaixo tem uma escadinha, ó, ali na frente. E aí aquele homem então foi descendo. E eu, meu Deus, eu tenho que abordar ele, mas eu não tenho condição. Eu fiquei travado. E nisso, um outro colega que trabalhava comigo, era um setor onde tinham muitas salas, e ali era até acontecia alguns movimentos que a gente tinha medo, a gente até dizia que era assombrado. E esse colega, ele me pega e sai e fala assim, fica lá dentro com a outra colega que está lá que eu vou buscar a nossa marmita que chegou lá na portaria, coisa de 800 metros de distância. E eu falei, então tá bom. E quando eu entro na sala, a colega estava sentada e na cadeira, e eu também. E ali tinham algumas câmeras até dentro da sala, e é onde a gente olhava as câmeras também do local de fora, né, do perímetro todinho que a gente vigiava. Aquela colega, então, quando eu sentei, ela pegou, e era muito claro a sala, né? Aí ela pegou e falou, amigo, atrás de você tem uma sombra. E eu peguei e falei com ela, para de brincar assim, eu não gosto que brinque desse jeito, você sabe disso, que o lugar aqui é pesado. E ela disse, amigo, atrás de você tem uma sombra. E eu peguei e falei assim, eu não quero olhar. Ela então puxou a câmera de dentro da sala, que tinha uma câmera, e abriu no monitor. E eu sabia que tinha, mas eu não queria ver, porque eu já tinha relatos ali de pessoas virem vultos, coisas pretas andando. E eu falei, amiga, eu não quero ver. Ela então fechou a câmera e eu abaixei a cabeça e eu sabia que tinha, mas eu não queria ver. Foi então quando passou ali uns 2 minutinhos, eu continuei a ler meu livro. Aí foi quando ela pegou e olhou para trás de mim, que tinha uma parede, eu estava a 1 metro mais ou menos da parede, 1,5 m, e ela falou assim, amigo, tá saindo um trem atrás da parede, na sua direção, uma coisa. E eu olhei e vi uma bola preta do tamanho de um pneu de um carro, maior um pouquinho que o pneu de um carro, e era uma bola esférica. Ela era esférica. Era uma bolinha de gude do tamanho do pneu de carro, só que preta. E ela veio atravessando a parede e parou na minha frente. E naquilo ali a amiga começou a rir, é isso aí que estava atrás de você. E eu arrepiei todo, fiquei branco e eu caí de joelho no chão na hora. E aquele trem girava. E eu fiquei com muito medo, eu não sabia o que era aquilo, se queria me tocar, se queria me engolir, mas eu sentia mal com aquilo. Me dava muito mal. E ali então eu dobrei o meu joelho e eu lembrei dos crentes lá de trás. Sangue de Jesus tem poder. Sai em nome de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus. Quando eu comecei a falar desse nome e fazer isso, eu vi que ela foi se afastando. E a porta estava uns 5 metros depois. E ela foi se afastando para trás, longe de mim. E quando ela chegou na porta, ela... E ali eu comecei a gritar de joelhos, orando. A amiga começou a também, foi para trás também dos monitores, começou a orar e a gente ali entrar em desespero. E depois eu
tive contato com irmãos crentes, que eu fui para a igreja buscar, os crentes que eu zombava, os crentes que eu falava que era doido, e ali a pessoa me instruiu. Você, quando sente que alguém está te olhando, ela me disse do mundo espiritual que nos observa, e quando está muito forte, é o espírito de morte. E eu ali então pude entender através da descrição da irmã que aquele primeiro que eu vi, ela me ensinou e disse: o primeiro que apareceu para você foi um anjo, e ele perguntou se estava tudo bem. Só que você, quando você começou a sentir lá fora, e você disse: Senhor, meu Deus, que apareça para que eu possa me defender. Você confiando na tua arma, Deus permitiu então que primeiro viesse um anjo para ver se você mudasse a tua palavra, ou quem sabe até o que você disse. E como você disse que estava tudo bem, ele foi embora, você viu um anjo, e ela me disse que esse anjo ele é visto por algumas pessoas, geralmente é aquele homem branco, do cabelo grisalho, na faixa dos teus 40 anos de idade, e alguns dizem que é Gabriel. Eu prefiro acreditar que seja assim, um anjo Gabriel. E logo depois vieram os espíritos imundos e malignos. Meus irmãos, esse testemunho é só para falar do anjo. Eu vou ao longo dos tempos contando agora, dando sequência, tá certo? Esse é o primeiro testemunho do anjo, que agora o outro eu vou falar sobre dos espíritos malignos, espíritos de morte, tá certo? Eu vim até aqui, mas com o intuito de falar anjos, tá bom? E a respeito dos espíritos de morte, esses espíritos negros, esse sentimento que a gente tem de alguém nos observando, eu vou falar em um próximo vídeo. Deus te abençoe e obrigado por você acompanhar até aqui e ter curiosidade de ir um pouquinho mais no mundo espiritual. A paz do Senhor.